a gente fala sobre um tema que é interesse de muita gente: ações de benefício por incapacidade. É um assunto, então, que trata aí de ação revisional de aposentadoria por invalidez. A gente já conversou sobre isso com o Dr. Colim aqui no Portal RDC e hoje a gente fala de um assunto parecido com a ação revisional, que é o interesse aí de quem está obtendo ou pedindo a aposentadoria por invalidez. Agora, com incapacidade que já tenha se iniciado antes de novembro de 2019. E eu já dou boa tarde para o doutor Guilherme Colim, que está conosco aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cris. Como é que tu está? Boa tarde. Tudo certo. Doutor Colim, como é que funciona a revisional de aposentadoria por invalidez? Bom, Cris, nós temos uma ação revisional de aposentadoria por invalidez com base numa tese constitucional, uma questão de direito. A ação revisional, que inclusive eu tenho lá no canal Seba Direito um vídeo que fala sobre isso, a ação revisional com base na tese constitucional, ela sustenta que o critério de cálculo da aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho deve ser aplicado também para a aposentadoria por invalidez não vinculada ao trabalho. Pela lei, após novembro de 2019, pela lei previdenciária, a aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho corresponderá a 100% da média das contribuições. A aposentadoria por invalidez não vinculada ao trabalho corresponderá a 60% desta mesma média, acrescido em 2% por ano que exceder ao 20º. E aí, então, essa é a tese da revisional, da tese constitucional da ação de revisão da aposentadoria por invalidez. Existe o tema de hoje, que nós falaremos de um outro fundamento que não é esse. Esse fundamento também é presente, é uma opção, é claro, né? Mas temos um outro fundamento também. E quais são aí as principais diferenças, né, entre a aposentadoria por invalidez pela regra antiga e pela regra atual? A aposentadoria por invalidez pela regra antiga, independente da origem, pela regra antiga, independente da origem da incapacidade, o cálculo era de 100% da média das contribuições. Então, a lei e o próprio INSS reconheciam isso. Então, você estava, antes de 2019, antes de novembro de 2019, você estava num domingo de sol ou estava na sua empresa trabalhando e sofreu um acidente típico. Ou você desenvolveu uma doença qualquer, fosse ela vinculada ao trabalho ou não, antes de 2019, o cálculo era de 100% da média das contribuições. Após a reforma da Previdência, passou a haver esta diferença. E aí que se criou a tese que falei agora há pouco, e aí que se criou também uma preocupação a mais, um elemento a mais para ser discutido, né? Nós temos essa questão constitucional e temos a questão do direito adquirido em alguns casos. E quando a sentença reconhece a tese constitucional da revisional da aposentadoria por invalidez e o segurado já estava incapaz, então, antes de novembro de 2019, o que o advogado deve fazer? O que eu recomendo que o advogado faça? Uma situação que aconteceu, que acontece várias vezes. Uma situação que aconteceu, com a qual me deparei semana passada, inclusive. Meu cliente estava incapaz para o trabalho e a incapacidade se iniciou antes de novembro de 2019. Veio a sentença e acolheu a tese constitucional, dizendo que eu tenho razão. Porque o critério de cálculo da aposentadoria por invalidez vinculado ao trabalho e não vinculado ao trabalho deve ser o mesmo. E aí eu ganhei ação no primeiro grau. O que eu fiz, Cris? Eu estou apelando, estou recorrendo para o Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque a tese constitucional não foi confirmada pelo STF ainda. E talvez o seja, mas talvez não seja. Existe uma regra de direito de que não cabe recurso, seja para o segundo grau, seja para as cortes superiores,
quando a decisão recorrida contiver mais de um fundamento e um dos fundamentos não seja aquele que estiver sendo discutido. A questão, estou falando de estratégia processual, a questão da data do início da incapacidade é uma questão de fato, onde a perícia constatou, onde tem documentação médica que constate que a incapacidade se iniciou lá em 2018, 2017, 2016, não será o STJ ou o STF que fará uma reavaliação deste fato. As cortes superiores servem para discutir questões de direito, não questões de fato. E quando você, advogado, tiver dois fundamentos que individualmente sejam suficientes para sustentar a sua tese, meu conselho, não se conforme com uma decisão ainda que favorável, uma decisão de primeiro grau ainda que favorável, fundada tão somente em um deles. Porque a parte contrária, o INSS poderá recorrer, no meu caso, por exemplo, poderá recorrer discutindo a tese constitucional. E se eu tiver somente isso para discutir no segundo grau, eu estarei refém de uma mudança de entendimento que hoje é favorável junto aos tribunais e que poderá ser modificado. Agora, quando eu tenho uma questão de fato também para fundamentar a minha pretensão, eu estarei oferecendo muito mais segurança para o meu cliente e recomendo que você, advogado, faça o mesmo. E, doutor Rolim, quem já se aposentou, né, já encaminhou tudo, pode pedir a diferença e aí, se pode, desde quando? A ação revisional da aposentadoria por invalidez. Quando ela for fundada na tese constitucional, que é aquela que eu expliquei lá no início dessa entrevista, ela poderá retroagir. Primeiro, o primeiro requisito deste caso, ela somente é cabível para quem tiver se aposentado após a reforma da Previdência. Porque se eu estou discutindo a incapacidade, o critério de cálculo para uma incapacidade que decorreu sem ser vinculada ao trabalho, que deve ser utilizada, o critério deve ser utilizado para as situações da aposentadoria por invalidez acidentária, só faz sentido eu iniciar uma discussão dessas caso eu tenha sido prejudicado por essa distorção legal. E somente houve prejuízo nesse sentido para as pessoas que se aposentaram por invalidez após novembro de 2019. Então, quando que retroagirá? Você está aposentado por invalidez? Digamos que sim. Você se aposentou por invalidez após novembro de 2019? Digamos que sim. Sua aposentadoria por invalidez é a comum? Porque se você se aposentou por acidente de trabalho, você não foi prejudicado. Você se aposentou por invalidez, uma aposentadoria comum? Digamos que sim. Você poderá pedir a revisional da aposentadoria por invalidez e poderá pedir os efeitos retroativos desde a data do pedido administrativo. Você poderá, o efeito retroagirá desde a concessão, desde a concessão do benefício. Você fez o pedido lá em 2019, o benefício foi concedido lá em 2020, digamos, está aposentado hoje. Você tem direito a buscar todo o período. Por quê? Porque quem se aposentou após a reforma da Previdência ainda não terá sofrido os efeitos da prescrição, a prescrição de 5 anos. Você se aposentou por invalidez antes da reforma previdenciária, da reforma da Previdência. Talvez você tenha outros fundamentos para uma revisional, mas esta hipótese, a hipótese que estamos tratando hoje aqui, essa estará fora. E, bom, quem encaminhou o pedido de aposentadoria, recebeu a aposentadoria por invalidez em valor menor, deve aceitar e depois fazer a revisional ou deve recusar e pedir tudo numa ação judicial? Cris, explicando melhor a própria pergunta, me parece. Às vezes a pessoa encaminha um pedido administrativo e o INSS concede. Enquanto você não sacar o benefício, você tem o direito de recusá-lo. Estrategicamente falando, minha dica para você, advogado, principalmente, caso possível,
diga para o seu cliente não sacar e entrar com um pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, pedindo os 100% da média, seja com base na tese constitucional, seja porque a incapacidade se iniciou antes de novembro de 2019. Por que é interessante você não pedir, não sacar o benefício e entrar com ação judicial? Valor da causa. Juizado Especial Federal e rito comum. As ações cujo valor da causa sejam de até 60 salários mínimos são processadas no Juizado Especial Federal. As ações com valor da causa superior a 60 salários mínimos são processadas no rito comum. O Juizado Especial Federal tem um caminho: juiz de primeiro grau, turma recursal, junta recursal, turma nacional de uniformização de jurisprudência. As ações do rito comum têm outro caminho: juiz de primeiro grau, Tribunal Regional Federal, STJ e talvez o STF. Bom, as duas acabam indo para o STF também. Mas a jurisprudência dos tribunais regionais federais costumam ser mais favoráveis ao segurado do que das turmas recursais. E por isso é conveniente para o advogado e para o cliente, quando possível, preferir o rito ordinário, o rito comum. O valor da causa, como é que ele é calculado? É a soma de todos o pedido retroativo acrescido por 12 meses, um ano de benefício futuro. E aí, se você conseguir fugir do Juizado Especial Federal indo para o rito comum, beleza. E outra dica, essa dica é muito importante. Depois que você ajuizar a ação judicial, depois que o INSS for citado na ação que tramita no rito comum, ou seja, quando você já posicionou a sua ação judicial no melhor lugar, estrategicamente falando, aí você pode dizer para o seu cliente ir lá e sacar, pedir administrativamente o valor. Porque aí você já garantiu o que se chama prorrogação de competência. Você já garantiu que a ação ficará no rito comum, onde a jurisprudência costuma ser mais favorável. Isso, Cris, é uma dica estratégica que os professores normalmente não ensinam na faculdade. E é muito importante que você, advogado, entenda. O trabalho do advogado é um trabalho estratégico e nós devemos levar em conta isso também. Muito bem. Doutor Colim, quem tiver mais dúvidas a respeito desse e também de outros assuntos, pode também assistir os vídeos lá no Saiba Direito. Por favor, no canal do YouTube, Saiba Direito, tenho mais de 400 vídeos inscritos, sobre o direito previdenciário e outros também, mas o preponderante é o previdenciário. Também posso ser localizado pelo Instagram, colim.guilherme, meu Instagram pessoal. Aí você vai ficar sabendo muitas coisas da minha vida pessoal, inclusive. CRJ Advogados no Instagram e no Facebook. E 51 99985 7991, meu WhatsApp pessoal. E 51 32 28 12 19, telefone fixo do meu escritório. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, doutor Colim, por compartilhar conosco aí, né, sobre esses temas importantes, de grande interesse aí do público, e seguimos adiante. A gente vai ter aí pela frente uma pauta bem interessante, hein, que eu estou aqui, só negociando com o doutor Colim. Uma pauta pesada, né? Uma pauta polêmica. Polêmica. Muito obrigada. Muito obrigado, Cris, muito obrigado. Boa tarde.